Boa aqui, Edivan Bora. Martins. Apesar que a gente tá falando de evento, mas esse aqui é maravilhoso também, né? É um evento muito bacana, um evento que já é consagrado aqui no nosso Rio Grande do Norte, que é, Edivan Martins, a Expo Fruit. Ah, Pois é, Expo Fruit 2025, Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, né? Tá prestes aí a começar, gente. E já gera uma grande expectativa, né? Entre os produtores, empresários, o setor público também. Considerada a maior feira de fruticultura do Brasil. O evento será realizado de 20 a 22 de agosto, lá em Mossoró. Deve movimentar aí milhões de reais em negócios, além de fortalecer o turismo e a economia da região. Organizada pelo Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, o COEX, em parceria com o Sebrae RN e a Universidade Federal do Semiárido, a UFESA. A feira terá como tema, gente, deste ano, sustentabilidade e inovação, fruticultura tropical responsável. Vai reunir aí mais de 400 expositores na Estação das Artes, lá em Mossoró. E aí, gente, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a feira, né, sobre como vai acontecer a Expo Fruit desse ano de 2025, a gente tá recebendo a partir de agora aqui no nosso programa o Elton Alves, que é analista técnico do Sebrae RN, e o Sebrae RN não tem para onde correr. Quando tem um evento nesse sentido, que a gente vai falar de coisa boa, o Sebrae tá no meio. Não é isso, Elton? Seja muito bem-vindo. Prazer ter você conosco nessa manhã de sexta-feira. E pra gente falar nada mais, nada menos do que a maior feira de fruticultura, né? Não só do nosso estado, mas do nosso país, né? Um bom dia para você. Bom dia, Andresa, Edivan. Que alegria voltar aqui à Jovem Pan News. Obrigado por esse espaço e pela oportunidade de falar de uma iniciativa que representa muito para, né, o nosso contexto rural, na nossa economia, né, o destaque que Mossoró tem na exportação do melão, né, mais de 50% dessa produção do Brasil é nossa e a gente tem que se orgulhar disso. Acho que tem muita coisa que de fato rola aqui no estado que a gente precisa cacarejar mais alto e mostrar a força, os nossos feitos, né? Temos uma IG do melão de Mossoró, que também eu entendo que precisa ainda mais, né, ser fortalecida, impulsionada. E a Expo Fruit, ela chega, né, ela coroa, né, todo um esforço, não só do Sebrae, mas do COEX, da UFESA, todos os atores do nosso ecossistema local de inovação que buscam apresentar oportunidades, não só, né, para o produtor, o empreendedor local, mas apresentar tudo aquilo que se conecta à produção rural. Veja que nessa estimativa de mais de 90 milhões de negócios injetados na economia, 90 mil, durante o período da feira, quantas coisas estão, né, engrenadas aqui na hospedagem, alimentação fora do ar. lá a hospedagem está normal, né? Não está Os com uma valores- COP30 não, Tá fique com tranquila. COP30 E aí muitos profissionais, né, cobertura, marketing, então tantos negócios são fortalecidos durante a execução de um evento como esse. E aí no Sebrae nós temos o colega gestor Franco Marinho, que é quem toca esse trabalho do Sebrae na fruticultura. E veja que ela chega, né, uma feira que é reconhecida por todo o potencial de disseminação tecnológica, mas traz de uma forma ainda mais explícita o objetivo de fomentar a sustentabilidade nos negócios rurais. Que a gente sabe que existem diversas correntes, né, que colocam o agro como um grande vilão, ou acabam que segrega aí a temática do que é rural, do que é agronegócio. Parece que agronegócio é falar de coisa ruim. E, enfim, todos os contextos nós temos, desde aquele produtor mais simples, que também degrada, né, depreda a sua propriedade por não ter informação, por não ter uma boa prática, assim como os grandes que por qualquer outra escolha acabem também trazendo impacto, né, indevido no território. E aí a Expo Fruit, ela traz esse tema, né, a trabalhar a fruticultura sustentável, trazendo aí diversos expositores, né, e um público bem expressivo, né, esperado de visitantes lá, mais de 40 mil pessoas são esperadas, então mais de 400 expositores estarão apresentando aí alternativas para que o nosso produtor do entorno, né, do Baixo Açu, do Apodi, da região, consiga conhecer o que há de novo no mercado, equipamentos, programas, e que boas práticas são essas, porque quando a gente pensa em tecnologia, já pensa em algo caro, grandes máquinas, né? Exatamente isso, Trator controlado por robô, enfim, os drones, mas as boas práticas, elas são muito acessíveis e aí serão disseminadas durante essa temporada da Expo Fruit. Pois é, a ideia é essa, passar justamente esse panorama de que, na verdade, às vezes você até economiza com as boas práticas, né? As pessoas têm justamente essa ideia, eu vou gastar muito mais, vou acabar tendo que reconstruir tudo que eu já fiz, né? Isso. Então é bem bacana modificar essa ideia, né? Trazer uma nova perspectiva.
Acho que nessa realidade atual que nós estamos vivendo, com as medidas e as sanções impostas pelo governo americano ao Brasil, afeta muito a questão da fruticultura aqui do Rio Grande do Norte, né, que é grande exportador de frutas de boas qualidades. Com certeza esse é um tema que vai centralizar um debate importante entre os produtores de frutas do Rio Grande do Norte na Exprofruit desse ano. Quem acompanha um pouco a economia sabe que ela é cíclica, né? A gente enfrenta momentos mais promissores, tem as variáveis internas e externas, e qualquer empreendedor e, consequentemente, o produtor rural, ele precisa estar antenado, né? Que o que acontece no mundo acaba nos impactando, às vezes em maior escala, né? Em menor escala, e aí todo esse alvoroço, né? No cenário macroeconômico gerado, né, pelo tarifácio, enfim, ele também nos provoca reflexões sobre que outros caminhos, né, como a gente ensina ao pequeno empresário, assim, você não pode confiar só nem em um fornecedor, nem ter um só principal cliente, porque, enfim, não dá, no mercado não dá para a gente se comportar dessa forma. E uma outra entrega bacana, Andrés e Edivan, é que durante a Exprofruit nós teremos diversas rodadas de negócio com foco em exportação. Então, aquele pequeno produtor de maracujá ali, quem sabe, da Serra de Santana, que nunca saberia como dimensionar sua produção ou como enviar o seu maracujá para o exterior, ele vai ter essa oportunidade, diversas agendas de negócios com compradores da Ásia, da Europa, do Oriente Médio, enfim, América do Norte. Diversos compradores estão chegando exatamente para compor essa agenda de negociações. E aí nós temos uma mediação com a Apex, né, o programa AgroBR, que exatamente prepara esse público para que eles consigam entender como é que a dinâmica da exportação acontece e que adequações nós precisamos fazer no negócio, na certificação dos produtos. Aqui no estado nós temos diversos negócios certificados com o Global Gap, que é um requisito para a gente mandar esse produto para fora, o próprio controle, né, de pragas, enfim. Isso posiciona muito bem a nossa fruticultura, então não é do nada, não é de ontem, e isso requer, né, todo um reconhecimento que eu creio que a Exprofruit consegue passar isso muito bem. O trabalho da UFESA na parte da pesquisa, disseminação tecnológica e os demais órgãos que atuam também desenvolvendo enfim, fomentando a atuação sustentável e o desenvolvimento do negócio. Então, muitos negócios gerados, muitos empregos, né, diretos e indiretos, e aí essas rodadas de negócio, elas trazem resultados que a gente acaba mensurando ali em um dado momento, por conta do que foi fechado de acordo ou não, mas isso reverbera de uma forma que a gente não, assim, passa o tempo e esses resultados continuam surgindo. Então, poder colocar o produtor de uma forma acessível em uma sala, que inclusive vai acontecer lá no Hotel Termas, nos dias, Andresa, 20 e 21, enfim, a gente está aqui para isso, para pegar na mão do pequeno, na mão do empresário, poder de fato colocar, independente de porte, todo mundo, Edivan, nesse ecossistema de desenvolvimento. Sim. Então a gente está muito feliz, é uma grande festa e quem nos ouve está convidado para chegar ali na Estação das Artes de 20 a 22 lá em Mossoró e poder conhecer aquilo que, enfim, o SEBRAE, o Ministério da Agricultura, a UFESA, o Senar, tantos outros parceiros que somam e promovem o desenvolvimento do meio rural vão fazer. E aí, autora, justamente isso é o meu próximo questionamento para você. O pessoal do SEBRAE, como sempre, participando, parceiro ali da feira como um todo. E lá dentro, fisicamente, o que é que vocês vão, né, oportunizar nesse momento? Né? Eu sei que o SEBRAE geralmente monta uns estandes, faz ali alguns momentos de interação que são Sim. importantíssimos, né? E qual é a programação do SEBRAE em si dentro da feira? A gente tem uma agenda bem robusta lá, inclusive ativando aí o nosso movimento de valorização daquilo que é nosso, o Feito Potiguar. Então, nós teremos no primeiro dia, no espaço do SEBRAE, algumas oficinas gastronômicas, utilizando aquilo que é nosso, porque o grande desafio desse processo de valorização é saber como é que, de fato, eu extraio o melhor das coisas, né? E aí a gente vai ter essa experiência, a gente começa no dia 20 com essa rodada de negócios da Apex lá no Termas, né, no dia 20 das 14 às 17 horas. Lembrando que quem tiver interesse precisa procurar o SEBRAE local para poder, de fato, entrar nesses agendamentos, entender quais são os requisitos. Tem que fazer uma inscriçãozinha ali, né? Isso é importante, entender o perfil de quem vai comprar e, de fato, o que você vai chegar para oferecer. Se é melão, se é mamão, se é melancia, se é banana, o que é o produto. E
no próprio dia 20, essas oficinas gastronômicas e também expositores do Feito Potiguar estarão nesse espaço, junto com startups que apresentarão suas soluções para essa cadeia. No dia 21, acontece de 8 ao meio-dia, lá na UFESA, o Fórum da Fruticultura. Então, são temáticas muito relevantes, muito atuais e necessárias para quem deseja atuar ou, quem sabe, prestar serviço nessa cadeia também. Que está cultivando uva, vamos dizer, em São José de Mipibu, quer participar, se inscrever, ver uma possibilidade de entrar no ranking da exportação da produção aqui, que diz que é uma boa uva que está sendo feita ali, vinhos e tal. Como é que ele pode fazer? Ele teria que se inscrever, inscreve o seu produto, para que ele entre nesse debate e se transforme aí em um exportador? O primeiro passo é sempre, Edivan, dimensionar o perfil desse negócio. Então, quando a gente fala em exportação, já pensa em muita grana rolando e a gente se empolga achando que esse é o primeiro, ou é fácil, ou é só jogar o produtor de cara com o comprador. Quando a gente pensa na economia global, muitos fatores impactam. Como eu falei, certificações, a maneira, enfim, de fazer negócio e enviar esse produto. Então, o primeiro passo, seja lá quem produz sua uva, seu morango, seja lá qual for o outro produto, pinha, entender a sua capacidade de negócio. Então, o Sebrae ajuda o empreendedor que, de fato, se for interesse, a capacidade de exportar, o que ele precisa fazer para se adequar à capacidade gerencial, à capacidade logística, se ele vai acessar algum serviço, contratar quem, fazer o quê para, de fato, colocar esse produto. E, inclusive, certificações demandadas pelo mercado internacional que atestam a qualidade e a procedência. Né? Como é que esse produto chega sem ter aí tantas aplicações que impactam a saúde de quem consome, né, mas preserva a qualidade. Hoje tem muita tecnologia envolvida nisso e aí o Sebrae consegue exatamente entender a capacidade e encaminhar as soluções adequadas. Esse trabalho do AgroBR que eu falei, né, em função de toda essa preparação para a exportação, também tem sido um grande parceiro do Sebrae, do Senai e de tantos outros atores para exatamente entender o ritmo e a capacidade do produtor. Isso que a gente respeita muito. Mas se você que nos acompanha deseja entrar nesse mercado, procure o Sebrae mais perto, que a gente vai direcionar um melhor atendimento, as melhores soluções para... Eu interrompi aí sua programação, você estava no dia 21. Isso, no dia 21, Seminário da Fruticultura na UFESA. E aí, nós também teremos o Fórum da Cajucultura, à tarde, pela manhã... Lá em Mossoró, não fala em caju, né? Isso. E no dia 21, nós teremos, no estande do Sebrae, Andressa, o lançamento do Desafio Eliagro, que também é um outro esforço do nosso ecossistema local de inovação, que lança um desafio com premiação para os jovens universitários desenvolverem soluções que atenderão às dores do nosso produtor local. E aí esse encerramento vai acontecer na Festa do Boi, em outubro, de 10 a 18, e também no próprio dia 21 nós teremos o lançamento de uma outra entrega do Eliagro, né, que foi um compromisso, uma provocação que a gente vem construindo desde o seu lançamento, que é o lançamento oficial, a estruturação do Hub Potiagro, lá em Mossoró, no estande do Sebrae. Então nós teremos essa cerimônia de lançamento, né, de oficialização dessa estrutura, que será sediada na Secretaria de Agricultura e em parceria também com a UFESA, com os atores locais. O objetivo é ter exatamente esse espaço para desenvolvimento de soluções e tratar as demandas do produtor local. E, por fim, no dia 22, o encontro de cooperativas do segmento lá na UFESA e rodada de negócios também. Muito bom. Então já está aí toda a programação para você, né? O Sebrae lá atuando de forma efetiva, né? Dentro da Expo Fruit, gente. E aí você falou, Elton, sobre a questão de ter que fazer ali uma prévia inscrição, né? Como é que o pessoal que estiver interessado, quiser participar, realiza essa inscrição? Pelo 0800 do Sebrae, sempre é o nosso canal oficial, 0800 570 0800, mas se você tiver aí acesso ao Instagram, dá um oi que a gente caminha no @SebraeRN, é o contato, né, da equipe local, né? Nós temos o próprio site oficial da Expo Fruit, temos contatos lá, mas quem tiver por Mossoró e região, basta procurar o Sebrae mais próximo, que a gente cadastra o seu negócio, entende a sua capacidade e ali
orienta o melhor caminho. Maravilha. E falando no site oficial, gente, vai lá, expofruit.com.br, né? Inclusive tem toda a programação aqui, manual do expositor, um mapa da feira já para você ir já, né, se encontrando. Não se perder. Para não se perder. Das frutas. Exatamente. Para que você tenha aí toda a perspectiva de como a feira vai acontecer e possa participar, se programar direitinho, né? Porque realmente é muita coisa para conversar, né? E para debater durante aí esses 3 dias, né? 3 dias aí, 20, 21 e 22 de agosto lá na Estação das Artes. Ô, Elton, eu não sei se já está tudo fechado, mas o pessoal que interessa em colocar stand lá para um produto, vamos dizer, se a Jovem Pan News quiser montar um stand, ainda tem lugar, ainda tem espaço? Nessa altura do campeonato, eu Difícil, acredito, né, que a Coex já deve ter fechado aí todos os seus seus parceiros. Porque é um evento muito consolidado, né? Muito... E quem de repente não conhece, mas quando chega lá, Andresa, se impressiona com a qualidade dos estandes. Então, assim, a gente está falando só de uma feira que a gente, quando acaba pensando em agro, pensa numa barraquinha, coisa simples, mas são estandes muito bem estruturados, com layout bem competitivo, porque imagine que a gente está reunido aí uma série de fornecedores, de insumos, de equipamentos, e todo mundo quer dar o seu show lá na hora, né? Então, é uma estrutura muito bacana que requer um planejamento, uma montagem, né? Uma preparação. Mas quem de repente não conseguir nessa altura do campeonato vaga para expor, certamente já pode ficar na lista para que na próxima edição esteja expondo lá. A Jovem Pan News agora... E pode visitar, né? O mais com importante certeza. ainda, né? Fazer Visitar essas e participar, conexões. né? De tudo que vai acontecer por lá. Inclusive, Edivan Martins, outra coisa interessantíssima aqui que eu encontrei no site é onde se hospedar. Você estava falando aí. Mas já tá aqui tudo bonitinho para a pessoa, né? Chegar lá já, ó. Tem de Ser Rosado, tem o Ipanema, tem Tibau. Mas tem toda uma lista aqui, gente, também, para te auxiliar. De repente, né? Você não mora em Mossoró, mas vai... Tá virando a COP30? Vai para Mossoró, né? Mas os preços estão razoáveis, né? Não normal, né, gente? Enfim, uma lista de hotéis aqui com, né, os números e tudo, os contatos para que você possa, né, fazer contato, se hospedar e ficar tranquilo. E Mossoró tem estrutura. Belém do Pará tem também, porque lá é 40 mil, espera que as pessoas de visitação, é estimado. Acho que a COP30 são 50 mil esperados, né? 50 mil pessoas. Para não ter estresse, fica por aqui. Né? Fica vai por ter aqui. Sustentabilidade aqui também. Nas edições anteriores, não sei se você tem esse dado, mas nas edições anteriores da Expofruit, o que é que ela tem gerado de negócio, de volume de negócio? Você tem algum dado assim? Esse dado exatamente agora aqui eu não tenho, mas dado o crescimento, né, de a cada edição, lembrando que é um evento bienal, a gente percebe tanto o incremento, né, de novos expositores, a robustez das tecnologias. Então, por essa evolução, nós encontramos aí essa evidência, né, da maturidade e de quem expõe, de quem frequenta. E aqui a produção me ajudou com essa informação de cerca de 80 milhões de negócios gerados. Olha aí. São estimados, né, durante o período da feira. E, de fato, como eu falei... Esse ano é capaz de ir para 100, É né? muita tecnologia... 90 previsão. É muita milhões. tecnologia envolvida, né, sistema, tecnologia embarcada, enfim, equipamentos, em novas alternativas para poder deixar, né, essa nossa fruticultura cada vez mais gringo para lá, o fortalecida. pessoal que recebe, que Olha, vai comercializa com a gente aqui. Vem sim. Essa participação aí dos outros mercados ela é muito importante. Como eu falei, Ásia, Europa, próprio Oriente Médio, agora enfim, que América está do nesse Norte. rebuliço, né? Todo mundo procurando mercado novo, né, para as isso, frutas. A Europa importa muita fruta Sim, da gente, né? Um dos principais destinos onde a gente manda nossos frutos. E cada vez mais, como eu falei, acho que a gente tem que levantar essa bandeira da qualidade daquilo que é feito aqui no estado. Então, a doçura, né? O brix dessas frutas, a qualidade, o atesto dessa nossa produção aqui tem ganhado o mercado, né? A simpatia de outras nações e a gente tem que fazer valer. Eu acho que a aí. China deve ter aberto os olhos, né? A China é E apertadinha, mas aquele olho vê longe, né? Esse mercado... Deve estar aí como... É por isso que vê longe, o que a vai ter de chinês melhor. chinês nessa Expofruta esse ano, viu? Com essa nova relação comercial, né? Que o Brasil está abrindo na China. Como diz um conhecido, assim, tudo na China é de muito, né? Então, assim... Considerando esse contexto, né, da economia, com certeza o mercado da China ele traz, né, perspectivas muito positivas, promissoras. Veja que um dos fatores, voltando aí a falar do tema
que você sempre gosta de trazer aqui o café. Dos impactos do contexto, né, desse aumento foi exatamente a alta demanda da China. Sim, parece o café que é pra onde, Elton? eles descobriram aí o café do Brasil e agora tu quer mais só chá não, meu amigo, é café, e café aí isso também, né? Então, a Expo Fruit vem menos galeguinho e mais chinês esse ano, viu? Galeguinho dos olhos azuis e mais chinês do empedradinho. Então, que bom, né, que outras organizações, né, outras instituições também estão batendo aí. Mercado é isso, gente, né? Uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. E o que a gente não pode deixar de fazer é apoiar o produtor local, o empresário movimentar, local. né? E movimentar. Tem que movimentar Acho sempre. que a China hoje é um dos maiores compradores e importadores de melão aqui do Brasil e também de Mossoró, né? Isso. A União Europeia que se destaca mais, né? Assim, um dos principais destinos, mas claro que, assim, com todo esse potencial que o mercado chinês tem, com certeza ele vai logo se destacar. Brasil agora, como eles querem ser o primeiro em tudo, né? Não demora Edivan, muito. Que vai ter de chinês comendo pitoma, chupando pitoma. Ixi, Maria, você estava falando com relação à questão dos estandes, né? Sim. E eu tenho aqui alguns números que, de repente, quem tiver interesse, né, pode ligar. Ou então um e-mail também, tá? Se você tiver interesse, você pode já se adiantar aí, né, para você participar do evento. Tá nos últimos momentos, mas vai que, né? Vai que dá certo. Então anota aí os telefones, tá? 84-3312-6939, 84-3312-6939, ou então pelo 84-99950-7931, 99950-7931. E tem um próprio e-mail da Expo Fruit para você, expofruit@gmail.com, para você entrar em contato se você estiver interessado aí, de repente ainda, né, montar lá o seu stand junto à feira. Ô Elton, a COEX, ela é a grande organizadora do evento, né? Então, quando em um estado falta estrutura logística para exportação e tal, ela negocia com outras estruturas próximas, Pernambuco e tal. Pernambuco é uma grande produtora de uva, também, né? É a grande produtora de uva ali naquela região. De Petrolina. Tem até aquela música Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Petrolina é uma grande... E uvas de boa qualidade, né? Então, a COEX tem também essa capacidade. É uma grande... articuladora, né? Quer dizer, porque ela é uma articuladora, né? Fazer esse evento com muita... competência já há alguns anos, criando uma relação internacional importante para a exportação dos nossos produtos aqui, principalmente das frutas. E veja como é importante o empreendedor, como eu falei, né? Sempre falo empreendedor, considera o produtor rural junto. Como é importante estar conectado a essas instituições que trabalham para o desenvolvimento das cadeias produtivas, né? E aí o nosso ecossistema local de inovação, o Eliagro, ele vem exatamente com essa provocação, inclusive estruturando um hub de inovação em Mossoró, né, a cidade que é o destaque aqui, não só no nosso estado, mas no Brasil todo, né, por conta da fruticultura, especialmente do melão. E o produtor ele não pode caminhar sozinho, né? Seja lá qual for o porte dele. Então, seja para fazer bons negócios, como você colocou há pouco, por mais que eu não vá expor meu negócio lá na Expo Fruit, mas eu preciso saber, preciso me fazer conhecido. Então, a COEX, ela tem esse trabalho de articulação, né? Como eu falei, dos outros parceiros já aqui, o Sebrae busca protagonizar exatamente esse apoio direto a quem precisa, né? A acessar novos mercados, a posicionar muito bem o seu produto. E aí, como eu falei antes, né? Não adianta o cara entender como um bom jogador, chegar de qualquer forma. Tem que chegar bem treinado, bem preparado. Então, gestão, capacidade financeira e qualidade do processo e certificação dessa procedência faz toda a diferença no mercado como esse. O melão já é muito exportado, porque nós temos um melão de boa qualidade, aquele Dino, né? Isso. É o melão Dino, aquele que tem umas pintinhas, né? Aquele diz que é o... Doce demais, excelente. Um top de linha. Depois desse Expo Fruit desse ano, trazendo aí esse trabalho da COEX com Petrolina, Pernambuco e outros estados, e dentro desse cenário internacional que a gente está vivendo na economia dos tarifados e tal, é possível disparar ou incrementar mais ainda, ou multiplicar as exportações de melão para outros países, principalmente a China, com essa nova logística que o COEX pode fechar no evento, né, na edição desse ano? Sem dúvida. Veja que o mote da Expo Fruit é exatamente trabalhar, né, de modo sustentável. Então, isso também fala em aumento da eficiência produtiva.
Então, à medida que eu consigo ter uso eficiente dos recursos, fazer de fato um bom uso das energias renováveis, menos defensivos e, inclusive, mais respeito ao processo de regeneração do solo, eu monto aqui uma cadeia para conseguir dizer assim, ok, terra, você vai me dar o seu melhor no seu tempo e de uma forma equilibrada e, consequentemente, o produtor, o empresário, ele vai ter aí mais capacidade de produção, tanto prezando pela qualidade, mas também respeitando o processo ambiental e social também, a gente não pode deixar de falar nisso, né? Então, na hora que a gente engrena tudo isso, somado às tecnologias mais atuais, que facilitam, né, o uso da inteligência artificial, tantas outras vertentes da agricultura de precisão, enfim, tudo isso muito bem engrenado permite sim um uso eficiente dos recursos e, consequentemente, o aumento, né, no processo produtivo. Então, sem dúvida, se o empresário fizer o dever de casa direitinho, ficar conectado e buscar os serviços, o acesso financeiro, né, dos serviços financeiros que os bancos parceiros também chegam junto aqui e entender daquilo que há de disponível e ele tem condição de abraçar, então isso vai fazer toda a diferença. A gente tem sempre que lembrar, assim, qualquer espírito de vitimismo não é interessante no contexto econômico. Então a gente precisa, de fato, fazer valer aquilo que sempre se fala sobre os brasileiros, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, o brasileiro não desiste nunca. No mundo dos negócios também é assim. Então eu preciso estudar se eu quero, de fato, entrar nesse cenário, entrar nesse jogo. Então a gente vê muito bem aí as instituições que eu já mencionei fazendo valer e o produtor precisa entender isso. Não é porque eu tenho alguma restrição ou nenhuma formação específica, mas eu preciso saber exatamente com o que eu vou jogar ou para quem eu quero conquistar aqui, né, no mercado. E aí se posicionar da maneira estratégica, fazer valer o uso de uma IG que nós temos, que é essa marca que representa aí a qualidade e a identidade de um território, que é o melão de Mossoró, e assim fazer valer de fato todo esse esforço que a Expo Fruit traz, né? Trazer a evidência para o mercado, né? Não só nacional, mas mundial. O fato é que temos essa agenda muito expressiva aí de rodadas de negócio com compradores internacionais. E como eu falei, se fazer conhecido, é chegar lá, entender quem está expondo, pegar o contato, agendar, quem sabe, uma visita e atrair pessoas, né, para o seu negócio. Pois é.